Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí dos ativos que eu acho que está interessante para o decorrer da semana e também a análise setorial dos setores mais importantes para dentro da nossa bolsa aqui do Brasil, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu like para poder ajudar o conteúdo chegar para mais pessoas, compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e também ajudar aí no processo de entregar esse vídeo, né, para chegar em mais pessoas. E vale lembrar também que se você quiser ver análise de algum ativo em especial, deixa aqui nos comentários o ativo ou o setor, junto com o tempo gráfico desejado, que eu trago a análise aqui para essa semana, tá? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br, tá, pessoal, na aba aqui de resultados, vocês conseguem estar acompanhando o desempenho de todas as nossas estratégias em tempo real, tá? Então, não só do swing trade, mas sim de todas as estratégias, tá? Deixa eu só puxar aqui do swing trade, né? A gente está até o momento ó, com 9,34% contra 7,59% do Ibovespa no momento de swing trade, tá? Então, vocês conseguem acompanhar essa atualização aqui em tempo real. Beleza? E o cupom, antes da gente partir para o gráfico, né? Claro, o cupom aí é o Records, tá? Que ele tá válido aí somente para as assinaturas do Full Trader e carteira Capitalizo, com 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes para estar aproveitando aí essa oportunidade. Beleza? Só antes da. Deixa eu só ver aqui. Antes da gente ir para o gráfico, né? É um panorama aí especial hoje, né? Dia dos Pais. É desejar um feliz Dia dos Pais para todos, principalmente para os que acompanham o nosso trabalho aqui. Então, já desejando aí um feliz Dia dos Pais e bom final de semana para todos, tá? Indo aqui para o gráfico, tá, pessoal? Ainda é muito em linha com a semana passada. Ainda sigo acreditando que a gente está com movimentos mais complexos agora, tá? Então, é muito mais hora de ainda seguir diminuindo a mão e mapeando os pontos importantes dos ativos, tá? Porque tem bastante ativo esticado ou que já fizeram um pivô esticado, tô falando para baixo, alguns ativos ainda apontando para cima, mas demonstrando um certo sinal de fraqueza. Então os movimentos ainda seguem ficando mais complexos, né? Não fica aqueles movimentos claros para se montar a entrada. Então bastante cuidado, bastante atenção, tá? Eu separei apenas três ativos para comentar no dia de hoje, tendo em vista que acho que o mercado está num contexto um pouco complicado, está numa região bem travado, então não é momento de ficar procurando um monte de operação. E também no vídeo da semana passada acabou tendo bastante pedidos nos comentários, então eu separei os ativos que foram pedidos no comentário e fazer a análise de contexto em cima deles também, beleza? O Ibovespa, tá, pessoal, segue ainda lateral, né? A gente tem aqui o suporte base dessa última movimentação no 117 mil pontos, que é essa região. Caso ele venha perder essa região, tá, pessoal? A gente pode tranquilamente vir testar essa faixa aqui, olha, dos 113 mil pontos. Que a gente já teve um fundo aqui, teve um fundo aqui, armou uma LTB ou uma LTA, né, que é a linha de tendência de alta. Então, em caso de uma correção mais ampla, caso o Bovespa venha realmente perder aqui o 116,5, 117, o 117 na verdade é o suporte, né, essa região. Se ele vir perder os 116 mil pontos, aí abre espaço para vir buscar o 113, tá? E aí se ele romper o 121, fazer um fechamento com força, ele tem o 123, que é um nível importante, aí rompendo o 123, segue mirando o alvo lá no 124 e 500, tá? Mas é nítido aí que entrou bastante fluxo vendedor no Bovespa nessa região, trazendo bastante dificuldade para dar sequência no movimento de alta agora no curto prazo, né? A gente consegue ver o alto volume vendedor nessa região de resistência e vale lembrar que é um ponto de atenção, tá? Se a gente pega para ver aqui, olha, é um nível bem importante de resistência aí pro Ibovespa, tá? Bastante cuidado nessa região. A gente tem aqui, olha, se pega para traçar uma linha de resistência nessa região, olha, ela já foi topo em diversas vezes, olha, foi topo nessa região, aqui ela foi topo, né? Depois corrigiu, aí aqui ela até conseguiu romper, olha, que foi o topo histórico, mas depois falhou, não conseguiu se manter acima, bateu cabeça, voltou aqui para essa região, olha, deixou um topo de novo, deixou um topo de novo. Então perceba que toda vez que o Ibovespa testa essa região, olha, ele sente um grande fluxo vendedor, visto aqui, aqui é um pouco menor, aqui apesar de ter sido no Covid, mas um longo movimento de baixa, aqui nessa ocasião
movimento de baixa. Nessa outra ocasião, o último movimento de baixa que a gente teve no Ibovespa. E agora a gente está exatamente lá na mesma região, tá? Por isso o sinal de alerta, ó. Deixa eu dar um zoom, tá vendo? Então, ou seja, tem muita pressão vendedora nessa região do Ibovespa, que é a faixa aí dos 121, 122 mil pontos, tá? Por isso, deixa esse sinal de alerta para o Ibovespa nessa região. Indo para o índice imobiliário, acabou subindo bastante com a especulação da primeira baixa da taxa Selic na reunião que acabou não tendo, né? O setor acabou respondendo por conta da especulação, subindo bem. Agora que realmente teve um pouco da baixa da taxa de juros, o setor não correspondeu ao movimento de retomada, apesar de estar dentro de um contexto de alta, né? Dentro desse canalzinho de alta, testando aqui o nível próximo dos 1.000. Para quem já acompanha aqui há mais de 2, 3 meses, a gente já vem alertando dessa região dos 1.000 aqui que ele poderia vir buscar desde aqui de baixo, né? A gente sempre vai mapeando ponto a ponto. Então, primeiro era ele romper essa região. Aí, se ele rompesse essa região e fizesse um pivô de alta, ele poderia vir testar esse nível aqui. E aí, ganhando esse nível, abriria espaço para buscar a próxima região, que seria os R$ 1.000, que é uma LTB aqui de longo prazo, tá? Então, também está demonstrando certa fraqueza na ponta compradora para dar sequência nesse movimento, o que confirmaria um novo pivô de alta é um rompimento, um fechamento lá para cima dos 1.020, tá? Enquanto isso, ainda segue um processo aqui um pouco mais travado, mas sim um contexto de alta. Índice de consumo segue aqui também lateral, tentou romper o nível chave de resistência, acabou deixando um pavio superior, perdeu força e passa a demonstrar aqui o sinal mais provável dele vir testar a zona de suporte novamente aqui nos 3.060 pontos o índice de consumo, e com isso deixando aí um setor mais travado, né? E a X perdeu bastante força, voltou a ganhar força no final dessa semana aqui. Opa, tava trabalhando dentro de um contexto de alta e fez aqui o que? Um caixote em topo, né? Tá com cara que vai ficar aqui lateral também, tá? Agora que testou a zona de suporte na faixa aqui dos 86.600, abre espaço para ele jogar lá para os 92.132, tá? O setor do IMAT, que é o materiais básicos, segue também bem travado, né? Deixa eu tirar isso aqui que já não serve de mais nada. Esse aqui ele rompeu o canalzinho, tentou iniciar um processo de alta. A gente também comentou quando ele rompeu esse canal de baixo que poderia vir buscar os 5.800, que seria essa região de LTB também de longo prazo, né? LTB não, de uma resistência de um canal de baixa, né? De um tempo maior. Perdeu força, bastante fluxo vendedor nessa região, então também deixa aí o setor bem travado no momento, tá? Indo agora para os ativos, a ASB3, que é do setor elétrica, eu vejo uma possibilidade de um contratendência, tá? Ele acabou perdendo bastante força, não segurou essa correção, abriu aqui um forte fluxo vendedor, né? Ó, deixou aqui topo, perdeu região de fundo, acionou um pivô, fez um forte movimento de baixa, chegou próximo de um nível bem importante de suporte, que era um antigo nível chave de resistência, né? Olha lá, ó, que é essa região aqui, ó. Era uma forte região de resistência, ele conseguiu romper, agora se transformou num forte suporte, ele chegou esticado nessa região, tá? Então, entendendo esse contexto, eu vejo a possibilidade aí de um trade de contratendência em ASB3, tá? Porque deixou um candle de martelo em cima de uma próximo, né, de uma zona de suporte bem importante. Demonstração aqui de volume comprador nessa região, podendo aí fazer um repique, tá? Então, entradinha no rompimento da máxima dos 10,94, o stopzinho nos 10,55, 10,50, 10,55, um pouquinho abaixo só da mínima, né? O stopzinho de 3,14 para tentar um repique até aqui em cima, olha, 4,35, então um pouco mais do que 1 para 1, né? Não vejo muito mais espaço para SP3 não, né? Seria mais um tradezinho curto aí de contratendência, tentar pegar aqui um repique nessa região de antiga zona de suporte, agora se transformou na resistência dessa zona de correção, né? Olha, isso aqui era um suporte, ele acabou rompendo, agora passa a virar resistência. Ele veio esticado, né? Veio próximo de uma zona de suporte, então imaginando aí um repique até essa região para ser testado o antigo nível de suporte como resistência, tá? O NIP 6 que eu já havia comentado
há 2, 3 semanas atrás na possível formação de um ombro cabeça a ombro, né? Ele até se recuperou aqui, mas acabou não conseguindo romper topo, então a gente ainda segue com a possibilidade de um ombro cabeça a ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro. Se ele perde essa linha de pescoço aqui, vejo o NIP6 com a possibilidade de fazer aí um movimento para baixo de novo, para ir buscar lá a região dos 67, 62, tá? Não seria nada demais, tendo em vista que se a gente pega aqui um prazo maior, exemplo do semanal, ele já vinha de um movimento forte aqui de queda. E se a gente pega para traçar o movimento aqui, a ferramenta, né, de Fibo, desse movimento todo de queda, ele está falhando exatamente na região dos 50%. Ou seja, então tem a possibilidade de entrar sim fluxo vendedor e esse movimento de alta aqui ter sido só uma correção dentro de um prazo menor, né? A correção de toda essa movimentação de queda. E aí agora ele pode retomar o movimento principal e voltar para testar os 62,12 de novo, o NIP6. Então é uma região de resistência bem importante aí. Para o NIP6 a gente pega e traça aqui também para a esquerda, tá vendo? A gente sempre tem aqui zona de congestão. Aqui congestão, aqui serviu como resistência, ó. Resistência. Aqui serviu como resistência porque ele rompeu e não conseguiu se manter acima, frustrou. E agora está aqui de novo. Então veja a possibilidade sim de o NIP6 querer jogar e testar o 62 de novo. E quem sabe buscar o 52, mas aí já é um movimento mais amplo, né? Porque se ele perde o 62,12, ele arma um pivô macro, né? Que seria esse pivô, ó. Movimento de baixa, correção e o pivô. Então não seria nada assustador aguardar o NIP lá no 51. Mas imaginando isso, voltando aqui para o gráfico diário, a gente consegue ver aqui pelo OBV que ele já fez esse pivô de baixa. Ó, no OBV ele já perdeu o fundo. A gente tem esse fundo aqui no preço que ainda não foi perdido e esse fundo no OBV que já foi feito o pivô de baixa. Tá? Aqui no IFR também ainda, olha, para ajudar. Ou seja, então veja aí a volta de fluxo vendedor para o NIP6. Aqui não dá para vender já na perda da mínima, porque se vender aqui o stop tem que ser lá em cima. Tá? Aqui eu aguardaria um pullback, tá? Então é mais um processo de paciência. Aguardar ele romper essa lackline, que é a linha de pescoço, voltar a testar ela como resistência e aí sim procurar ponto de venda aqui nessa região, já depois ela ter feito esse rompimento, ou no pivô aqui embaixo, né? Com a entrada no pivô, stop aqui para cima a favor, né, dessa movimentação. Imaginando isso aqui, ó. Ele romper esse nível de suporte, ele volta a testar e faz um pivô. E aí pegar o movimento a favor dessa retomada aí da tendência principal, que é de baixa para o NIP6, tendo em vista o semanal que a gente já explicou o contexto, tá? Então também acho interessante o NIP6 para venda. CSED me chamou a atenção, tá, pessoal? Esse alto volume na sexta-feira comprador e tentaram derrubar o papel, olha aqui, ó. Aqui nessa barra feia, aqui não conseguiram, aqui também não conseguiram bater. Aí fez outra barra bem feia aqui de venda, rompendo esse fundo, olha. Só que o que acontece na sequência? Ao invés de ele dar a sequência nesse movimento de baixo, os compradores defendem nessa região e com agressividade, né? Olha o alto volume comprador. Então isso que me chamou a atenção, tá? Nessa região eu acharia interessante uma entradinha no rompimento, já foi até sonado, olha. Seria no rompimento da máxima dessa barra preta, anulando os vendedores, né? Anulando os vendedores dessa barra. Tentaram vender aqui nessa barra, olha, e logo os compradores defenderam. Então, entradinha no rompimento da máxima dessa barra, o stop na mínima para tentar carregar CSED. Tem alvo para mim até os 5,80, que é esse topo lá do semanal, tá? Imaginando aí uma volta em V do ativo que deixou um topo principal aqui antes de um movimento forte de queda e agora ele passa a mirar essa região de reteste aqui. Ele fez essa grande distorção para baixo, agora está subindo praticamente em linha reta, deu uma travada aqui, então imaginando pegar a continuação desse movimento lá para 5,77, entradinha na faixa dos 4,60
Stop 4,23, tá? O stop aqui 8,5% é por conta do valor nominal baixo do papel, tá? Então é aquela questão de diminuir a mão para entrar, ok? Seria o stop de 8,5 e o alvo para trabalhar aí 25, né? Quase 26%. Então é mais do que 2,5 para 1. Eu acho bem interessante CSD3 também. A gente tem aqui o OBV segue apontando para cima, né? Topos e fundos ascendentes. Então isso me chamou bastante atenção também para estar separando o ativo para trazer aqui para vocês, tá? E agora já entrando nos ativos que foram selecionados, né, que foram pedidos na semana passada, eu vou começar com IRBR. Deixa eu só dar uma baixada aqui. Eu vou começar aqui com IRBR. IRBR3, tá? O papel no curto prazo iniciou um processo aqui de baixa, está se aproximando de um suporte principal, que é a faixa dos 37,27, mas para quem está posicionado no curto prazo nessa compra, já deu diversas oportunidades de stop técnico, né? A gente teve stop aqui em cima, né? Depois teve que stopar um pouco abaixo por causa do gap. Aqui embaixo, na perda da mínima dessa barra aqui, ele também deu um outro sinal de stop. Aqui embaixo ele também deu outro sinal, que é tudo perda de fundo, tá? A gente tem isso aqui tudo perda de fundo, tá, pessoal? Ó, vamos ver aqui, ó, fundo. Ó, aqui ele perdeu fundo de novo, já teria, né, para ser, já daria para ter sido para estopar a operação. Agora, cara, quem tá posicionado aqui, um stopzinho um pouco abaixo aí dos 36,96, tá? 36,96 novo stop. No momento não vejo nada para fazer, nem para comprar, nem para vender. Quem tá dentro é ajustar a posição, tá? É gerenciar. Dentro do semanal, ele ainda segue dentro de um movimento de alta, mas é claro que ele perdeu força, tá? O que ele pode fazer é testar esse antigo nível de suporte, de resistência agora como suporte, ó, que é lá na faixa dos 33. Só que quem está posicionado para o curto prazo não dá para devolver 15%, né? Então tem que ir protegendo. Se não estopou aqui para cima, onde já deveria ter estopado, stopzinho um pouco abaixo desse fundo, nos 36,85. Perdeu essa região, cairia fora, tá? Isso para curto prazo. Mas não vejo nada demais para ser feito em RBR. Transpaulista. Quem está posicionado, o stop técnico, de acordo com o último movimento, é a mínima desse fundo aqui, na região dos 24,95, o stop. A resistência principal é a faixa aqui dos R$ 26. Armar uma posição aqui não está tão claro, né? Mas não seria tão errado. A entradinha seria no rompimento da máxima, stopzinho um pouco abaixo do suporte, stopzinho de 2,35 para tentar carregar a posição, tá? Mas para quem já está posicionado são essas opções. Dependendo do preço médio que está posicionado aqui em cima, você tem a opção de deixar ele mais apertado nessa região dos 20, dos 24,90. Depois essa outra opção de stop. E dependendo, né, se pegou ainda mais abaixo disso aqui, aqui também é uma opção. Só que eu optaria por uma dessas duas mais recentes, tá? Ou essa aqui para quem já está posicionado. Para quem vai armar uma posição aqui, o stop é aqui, o fundo prévio, não tem muito segredo. Entrou o volume comprador, só que o papel tá meio bagunçado aqui no OBV, né? Ele tá meio topos, tem uma leve divergência de baixa, uma leve divergência de baixa, então só também tomaria a atenção com essa questão. Gráfico semanal ainda bem bagunçado, testando um nível importante de resistência, né? Topo histórico, inclusive, então ficaria bem atento, tá? EG3 também foi selecionado. Aqui já teria sido acionado o stop para swing trade na perda desse fundo. Na perda desse fundo já teria sido acionado. Então a gente teve diversas oportunidades aqui também de encerrar o trade de curto prazo. Agora aqui é um papel que eu não vejo nada para fazer. Quem comprou no final da semana passada tentando pegar um repique, por exemplo, no gráfico de 60 minutos,
porque ele esticou muito. Aí quando eu falo trade contra tendência, eu gosto de usar as médias, tá? Para imaginar aqui a distorção de preço, a distância entre a média principal curta e o preço, né? A gente tem aqui um upside de 3%. Quem tentou pegar aqui no final da semana passada, imaginando um repique, não tem muito segredo, né? O stop é abaixo da mínima dessa barra preta aqui, que é um stopzinho de 1,85 para tentar levar até os 43,05. Então, essa seria a única oportunidade que eu vejo em EG3, que é um tradezinho de contratendência, um stopzinho de 1,85, menos do que 2%, então isso também é bem interessante. Contra um espaço para ela voltar a corrigir até as médias, se corrigir, né, porque ninguém sabe o que ela vai fazer, é 3%, né? Então, 3 para 1. Né? E aí, claro, o papel chegando aqui nessa região dos 42, dos 43 reais. Se falhar aqui nessa região, aí já miraria mais para venda, próximo dos 43, com stop lá para cima dos 44,40, 44,50, tentando pegar a retomada dessa tendência principal de EG3, que agora passa a ser de baixa, tá? O papel que quebrou a estrutura de topos e fundos ascendentes, que é a estrutura de alta, e iniciou um processo de quebra de estrutura, né, que é da tendência de alta para a tendência de baixa. De baixa, a gente tem no fundo a tentativa de romper topo, deixou um topo mais baixo que o topo anterior, tá vendo? Topo mais baixo, e no reteste do fundo ele perdeu fundo. Perdeu fundo, ou seja, ele quebrou essa estrutura aqui atrás, que era topos e fundos ascendente, ó, né? Ele quebrou essa estrutura e iniciou um novo processo. Ou seja, então, para fazer alguma coisa que seria um repique até a região dos 43, se chegar nos 43, falhar, deixar um sinal de topo, bastante pavio nessa região dos 43, 43,50, procuraria uma venda aí a favor desse movimento principal, agora que passa a ser aí topos e fundos descendentes para EG3, tá? O semanal também ficou bem feio, quebrou a estrutura de alta e passa a mirar lá a região uns 40,37, 39,08, mas é claro que está bastante esticado, então deve entrar uma correção também no papel, tá? Fleury, que também foi a dúvida, também foi o ativo pedido aqui. Papel bem complicado, né? Acabou perdendo força nessa região, até tentou iniciar um processo de alta, não sustentou e já ameaçou iniciar um pivô de baixa, né? Onde a gente teve aqui, ó, topo mais baixo que o topo anterior, tá vendo? Se ele vem para perder esse fundo, ele aciona o quê? Um pivô de baixa. E ele quebra a tentativa dessa formação de uma estrutura de alta, de topos e fundos ascendentes, que foi essa primeira tentativa, para um padrão de baixa, que seria movimento de baixa, tentativa de alta, deixou o topo descendente, perdeu esse fundo, aciona aí um pivô de baixa, tá? Só não acho interessante nada para ser feito no momento para vender aqui. Uma venda mais arriscada seria vender na perda da mínima da barra de sexta, com stop um pouquinho acima dos 4%, para já tentar pegar a continuação desse movimento, tá? Se a gente olha aqui o OBV, ele já está prestes a confirmar o rompimento no TPV, ou no OBV, né? Fundo no preço, fundo no indicador, né? Ele ainda não chegou a perder, mas é nítido já que ele vem demonstrando fraqueza, né? Olha a questão dos fundos descendentes, ó, dos topos descendentes, ó, topo, topo, topo e topo, né? Ou seja, aqui no preço a gente tem a sequência de tentativa de topos ascendentes e aqui no indicador ele já está mirando para baixo, né? Então acho mais provável aí Fleury uma venda caso venha perder o fundo aqui dos 15,08, tá? E aí dá para projetar o que? Essa movimentação que seria esse fundo, ó, esse topo, o rompimento desse fundo. Primeiro alvo 14,31, depois 13,85 e depois 1618 em confluência com o suporte base, que é esse movimento lá de baixo, né? Ó. Então, os 13,15 passa a ser aí o alvo principal para essa movimentação de Fleury, esse pivô macro, caso ele ocorra, tá? E quem está dentro, se tiver comprado, o stop ficou bem claro, né? O stop é a mínima dessa barra aqui de sexta-feira. Quem estava com o stop aqui já teria sido acionado.
né? O último stop para quem está posicionado antes, stopzinho um pouco abaixo desse fundo aqui, tá? Mas para comprar não vejo nada. O que anularia esse sinal de venda aqui seria no início da semana que vem, ele romper a máxima dessas últimas três barras e deixar uma barra aqui compradora com fechamento próximo da máxima, volume comprador acima da média, seria a única coisa que quebraria de início esse contexto de baixa aqui de Fleury, tá? Mas por enquanto o que a gente tem aqui é realmente o papel apontando aí mais para baixo, tá? Que é o caminho mais provável, é iniciar um processo de baixa. PETS 3 também bem feio. Para quem está posicionado na compra, já deveria ter estopado aqui, né? Quem estava comprado nessas regiões aqui, olha, quem estava comprado nessas regiões aqui para swing trade, o stop já teria sido acionado aqui em cima, né? Ó, ele já perdeu o fundo aqui em cima, nessa região. Ele deveria ter sido estopado aqui em cima, teria saído com baita de um lucro, né? Se foi deixando e não foi querendo estopar, com medo do preço, ou com medo do, pensando, né, na verdade, que o preço ia voltar depois lá para cima, acabou se lascando porque vai ter que zerar próximo do 0 a 0. Quem comprou nessas regiões aqui e não estopou lá em cima, né? Porque ele já está chegando aqui nessa região de novo. Não vejo nada para ser feito no papel. Só quem está dentro de administrar, no caso, ajustar o stop, né? O stop aqui já teria sido acionado, já perdeu o fundo de novo. O stop técnico já teria sido acionado. Stopzinho, para quem não estopou, ainda um pouco abaixo da mínima de sexta-feira e não tem muito o que fazer. Não venderia aqui e também não compraria, tá? O que eu ficaria atento seria ir para um movimento de PETS 3 lá para a região de 5,49, né? Aí eu ia avaliar como ele vai chegar nessa região de suporte, tendo em vista que essa região de suporte aqui é uma região bem importante, tá? É toda essa base de suporte aqui do papel, olha. Eita. É toda essa região aqui, olha. Então eu ficaria, né, voltaria a olhar o papel com mais calma para ver se achava alguma coisa interessante, só no reteste aqui dos 5,40, tá? Por enquanto seria só posicionar o stop aí para quem estava comprado e cair fora da operação. Movida também que foi pedido. Cara, quem está posicionado na compra de Movida, acho que já é hora de proteger a operação. Ele já está chegando próximo de um nível de resistência aqui importantíssimo dos 14,12, o que não é 8% acima, né? Porque ele já entregou um baita de um movimento aqui forte de alta, chegando próximo de um nível importante de resistência, onde a gente tem a bolsa já demonstrando bastante fraqueza na ponta compradora, né? E a volta dos vendedores. A gente também vê isso na maioria dos papéis que estavam bonitos para compra e acabaram virando, fazendo um micro pivô de baixa, indicando uma sinalização de fraqueza compradora e volta da força compradora, tá? Então, tendo essa análise em vista, quem está comprado em Move 3, lembrando, com foco no curto prazo, no caso swing trade, que são operações mais rápidas, aqui já pensaria em proteger a operação, tá? A gente tem aqui esse fundo técnico, só que lá nos 11,60 é muita distância, é você devolver 11% do movimento, então eu já não vejo muito sentido, tá? Eu colocaria o stop na mínima da barra de quinta-feira, 12,77, se perder essa mínima aqui, colocaria no bolso, depois se o papel voltar a demonstrar força, montaria a posição de novo. Então não comeria muita sopa nesse caso aqui não, já faria parcial aqui encerraria a posição nos 12,77. Não aguardaria perder muito mais do que essa região, não, tá? Então, perder os 12,70 aqui eu já colocaria no bolso a movida, tá? A semanal também está esticado, está em cima da média móvel de 200. A gente tem bastante fluxo vendedor nessa região, olha. Se passar aqui, né? Eu sempre gosto de fazer isso para a gente entender o que aconteceu no passado nessa mesma região. Olha como é uma região complexa. O número de força importante, né? Aqui ela serviu como forte suporte, aqui como forte suporte, aqui como forte suporte, aqui como forte suporte. Quando perdeu de vez essa linha, tá vendo que foi nesse movimento aqui, olha, nesse movimento, aonde ela volta para fazer o pullback e iniciar o processo da forte queda, é exatamente essa região onde a gente está hoje, ó. Essa região de pullback, a troca de polaridade, aqui era suporte, ela rompeu, voltou a testar, consolidou uma resistência bem forte nessa região,
o suporte virou resistência, troca de polaridade, entrou muito fluxo vendedor nessa região. Tá vendo a agressividade da venda de Movida? Então é bem na região onde a gente está agora, né? Ela nem se aproximou lá ainda. Por isso, essa questão aí do gráfico diário, quem está posicionado para swing trade nesses preços atuais, perdeu a mínima da barra de quinta-feira, já pensaria em encerrar a posição se fosse o caso, tá? E lembrando que isso é curto prazo, tá, pessoal? Para médio prazo, aí é outra análise, tá? Para curto prazo, pensaria mais em encerrar a posição em movida a 3 se ela viesse perder realmente a mínima ali, tá? Bom, pessoal, então esses foram os ativos aí dessa semana, tá? Eu volto a falar que acho que estamos num momento um pouco mais complexo do mercado, então é bastante atenção. Tem bastante ativos e setores demonstrando aí fraqueza compradora aí virando para venda, então é mais ligar aí o sinal de alerta, proteger as operações e ir mapeando os ativos que se chegar numa região interessante de suporte, algum ponto que você entende que está interessante, você voltar a olhar para montar novas posições, eu não querer ficar caçando a entrada no meio dessa confusão, principalmente em ativos que estão lateralizados, né, que são ativos sem tendência, tá? Então, caso queira ver análise de algum outro ativo, de algum outro setor que está com alguma dúvida, ou está posicionado e está com dúvida, ou me chama pelo Instagram, que eu também respondo por lá sem problemas, ou deixa aí para análise aqui, deixa aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico, que aí eu trago análise para a próxima semana, que esse vídeo aqui hoje foi praticamente com todos os ativos que foram pedidos no vídeo passado. Beleza? Então, bom gerenciamento de risco aí e até mais.